Eu já vi pornografia, eu já aproveitei muitas situações. De vez em quando eu saía da escola, eu aprontava na rua com meus colegas, mas Deus me curou e hoje eu estou aqui. Eu decido servir a Deus até a volta do Messias ou até a minha morte. Eu queria que minha mãe ficasse de pé. Eu queria pedir desculpa para ela por tudo de errado, tudo que eu já fiz, que eu te magoei. E é isso. Mediante o seu testemunho público de fé, Pedro Henrique, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, porque Jesus, agradeço. Vocês só podem ir chamando, tá? Tem discípulo. Samuel, se aproxime do tanque. Você que ganhou o Joninho para Jesus, pode entrar, Joninho. Eu quero os líderes de dança ajudando a entrar e a sair do tanque. Jonatas Galdino, você confessa diante de Deus e destas testemunhas ter aceito a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, eu já aceitei. Jonatas, mediante a sua aliança com Deus, qual é o seu testemunho? Eu já usei droga, já me masturbei, já fiz muitas coisas erradas e Deus me curou e hoje estou aqui me prostrando por Deus. É isso. Mãe, eu queria que você ficasse de pé. Queria pedir perdão por tudo que eu fiz, por tudo que eu te falei, que o Senhor vai me perdoar. É isso. Jonatas Galdino, você promete ser fiel a Jesus enquanto vida tiver ou até a volta do Messias? Prometo. Mediante o seu testemunho público de fé, eu, como ministro do Evangelho de Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, Você confessa diante destas testemunhas ter aceito a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, já aceitei. Bruno, mediante o seu testemunho de aliança com Deus, qual é o seu testemunho? Eu mentia muito, eu não mentia palavras e eu sentia um vazio dentro de mim. Esse vazio quem poderia completar é Deus. E queria pedir perdão à minha família por toda a maturidade. E que eu quero crescer cada dia mais para a honra e glória do Senhor. Bruno, mediante o seu testemunho público de fé, eu te pergunto: você promete ser fiel a Jesus enquanto vida tiver ou até a volta do Messias? Sim, eu prometo. Eu, como ministro do Evangelho de Cristo, apóstolo constituído sobre a sua vida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, agradeço. Então hoje eu ministro um novo tempo na vida de Bruno e de todos aqueles que estão descendo as águas batismais. Espero que os discípulos já venham orientados ao tanque. Se tiver uma líder aí, por favor, vá orientar, porque a gente percebe aí a distância entre o discipulado. Já
Tiago, você confessa diante de Deus e destas testemunhas ter aceito a Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, já aceitei. Tiago, mediante o seu testemunho de aliança com Deus, eu te pergunto, qual é o seu testemunho? Minha vida sempre foi uma desilusão. Eu sempre me envolvi com as pessoas erradas, me envolvi com droga, me mentia demais, desonrava muito a minha família. E sempre não tinha Deus na minha vida. E quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, aqui nessa região, Deus tocou na vida de um amigo meu para mim ir na igreja. E lá eu conheci Jesus, comecei a aprender mais da palavra, mas só que eu me senti um vazio ainda na minha vida. E eu fui ser preenchido aqui nessa casa, que eu fui preenchido. E assim, Deus tem me mostrado cada vez mais e mais qual que é o meu dever, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que ser perante o meu apóstolo, perante a minha igreja, o que eu tenho que buscar para a casa dele. E eu prometo a Deus servir Ele até a minha morte, até a vinda dele. Eu prometo, apóstolo, servir a Ti, buscar para Ti, buscar almas. Prometo servir o meu líder, prometo servir essa igreja. Eu vou mostrar o que Deus fez na minha vida. Amém. Eu vou ser o que Deus quer na minha vida. Amém. E o meu testemunho é esse, gente. Eu queria contar mais, só que minha vida vocês vão conhecer devagarzinho. Eu vou ter mais oportunidade de contar. E chegou um tempo atrás, eu tive uma mentira muito séria perante a minha família, e eu ia embora para minha casa. E o apóstolo falou: não, aguarde, seja humilde, espere. Eu esperando, minha mãe estava aqui na minha casa, e teve uma notícia lá que foi 3 caras me caçando em casa, e que se eu tivesse ido, uma hora dessa eu podia estar morto, podia estar aqui na presença de Deus. E eu quero que a minha irmã me levante aqui. Bruna, eu quero te pedir desculpa por toda mentira, toda mágoa que eu já te passei. Nossa mãe não está aqui, ela queria estar aqui. Eu quero que você passe para ela tudo isso, tudo que você está vendo nesse momento, tudo que eu tenho que ser perante Deus. Eu quero te pedir desculpa, me perdoe. Tiago, mediante o seu testemunho de fé e aliança, eu te pergunto, você promete ser fiel a Jesus enquanto vida tiver ou até a volta dele? Sim, eu prometo. Tiago, eu como apóstolo, ministro do Evangelho de Cristo, constituído sobre sua vida, mediante o seu testemunho te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Te agradeço por ter realizado o teu ouvido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Paula, você confessa diante de Deus e destas testemunhas ter aceito a Jesus como teu único e suficiente Salvador, Paula? Já aceitei. Paula, mediante a sua aliança com Deus, qual é o seu testemunho? Eu era uma pessoa muito triste, descrente de Deus. Para mim, Deus quase não existia na minha vida. Eu não tinha expectativa de nada, não tinha esperança de nada. E depois que eu passei a frequentar essa igreja, eu acredito que Deus existe, e daí em diante minha vida mudou muito.